Olá, galera! Então, eu vou começar a gravar esses vídeos aqui para ajudar vocês a programar em C, né? Onde vocês têm mais dificuldade, aquela parte ali de pseudocódigo e essas que são mais simples que o professor ensina na sala, acho que vocês podem aprender e se guiar ali pelos arquivos dele, né? Que explica tudo bem bonitinho. Dá para aprender bem por lá, mas a galera tem mais dificuldade na parte dos códigos em C, então eu vou tentar aqui ensinar para vocês essa parte. Então eu vou começar aqui pela parte 1, né, que são as discussões preliminares, né, algoritmo e lógica de programação, seguindo também pelo o conteúdo do professor, está bem explicado, vocês conseguem entender bem, façam os exercícios também, porque programação você só aprende exercitando mesmo e fazendo exercícios, então façam todos aqui e vejam os meus vídeos mesmo para se guiar, caso vocês tenham algum tipo de dificuldade. Então, começando aqui, a gente sempre tem que começar um código em C com o main. Main abre e fecha parênteses. O que é esse main? O main ele sempre indica aonde que eu vou começar a escrever o meu código. Então, o main sempre vai ser a primeira coisa que você tem que escrever num código, porque ela vai indicar onde eu quero começar a escrever os meus códigos e tudo que eu quero nele. Então, a gente sempre começa com o main. Vocês vão ver, no começo é só simples, é só esse main, mas mais pra frente o professor vai ensinar vocês, né, a colocar em bibliotecas, né, também aqui vai começar com int main, né, não vai ser só mais main, mas como é só as discussões preliminares e a introdução, então a gente vai começar com o mais simples que o professor ensina no primeiro dia. E sempre tem que se lembrar também que tem que abrir e fechar o colchetes aqui, que é onde, que no meio deles que a gente vai fazer os códigos. Então eu vou colocar aqui um comentário, né, explicando o main. Então o main indica, né, onde o programa vai começar a ser feito. Então sempre o main vai ser a primeira coisa que vocês vão digitar, escrever, porque é onde você vai começar o teu código. Tá, então depois de main, que vai iniciar, né, os códigos, a gente vai atribuir variáveis para o nosso código. Então existem algumas variáveis que eu vou mostrar aqui para vocês e algumas variações delas. Não vou mostrar todos porque não tem motivo, o professor não vai pedir coisas assim em tudo que eu vou mostrar aqui e nem até o que eu não vou mostrar, o professor também não vai. Existem mais variáveis, mas se vocês quiserem se especializar mais, estudar mais sobre o assunto, vocês podem pesquisarem aí as variáveis, mas eu vou colocar aqui as mais importantes mesmo para vocês aprenderem. Aí começando, então, a gente tem o int, que é a variável do tipo inteiro, então sempre que vocês querem colocar um número inteiro, vocês atribuem a variável int. E, por exemplo, aqui eu vou colocar int a e vou colocar o valor de 21. Vou mostrar pelo menos primeiro todas as variáveis, depois eu faço um exemplo com elas para vocês verem. A outra variável que a gente tem é o float. Float é um número flutuante e ele sempre vai ser com números com vírgula, né? No caso, números com casas decimais, né? Então, por exemplo, eu vou colocar float b aqui e vou colocar, vou colocar o pi, que é um perfeito exemplo, no caso 3,14. A gente tem uma variável que ela provém do float, que é o double. O double, ele armazena mais casas decimais depois da vírgula, né? O float, ele tem um limite quanto às casas decimais que ele pode colocar depois da vírgula. O double também tem limite, só que o limite dele é maior do que o do float. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar B e vou colocar, sei lá, 23.5466798, só para vocês verem. Tem o char, né, a variável char, que ela armazena letras, dígitos ou símbolos que vocês querem. Para fazer na variável char, a gente sempre tem que colocar que esses aspas simples para definir ela, para atribuir, né, algo à variável char. A gente tem duas que provém do int, né, que no caso seria o short, e o long. O short, como o próprio nome já diz, ele vai armazenar variáveis do tipo curtas,
só que são variáveis do tipo inteiro. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar 8. E o long, como o próprio nome já diz, armazena variáveis do tipo, né, maiores. Então, no caso aqui, o D, vou colocar 10.000. Então, essas aqui são as variáveis mais simples para vocês aprenderem. O professor não vai ensinar nada além disso, então vocês podem ficar tranquilos. Então, aqui eu vou dar alguns exemplos para vocês, né, disso que eu acabei de falar. Então, começando com o int, né, então eu vou printar aqui um printf. O printf, né, ele é uma função, né, que vai exibir alguma frase, alguma palavra na tela, na hora que vocês executarem o programa. Então, sempre que vocês querem exibir algo na tela, vocês usam o printf. E para exibir uma frase, a gente sempre coloca entre esses aspas duplas, que a gente chama de uma string, né, que vai ser uma frase dentro dos aspas. Uma frase, uma palavra, né, o que vocês preferirem. Então, por exemplo, aqui no int a, eu vou colocar assim: minha idade é... E aqui, para ser exibido na tela, vocês precisam colocar o porcentagem D. Por que vocês precisam colocar o porcentagem D? O porcentagem ele indica a formatação dos dados. Então, eu preciso indicar que a formatação é um inteiro. E a letra que indica isso é o D em C. Então, sempre que vocês forem indicar a formatação de um inteiro, vocês têm que colocar a porcentagem D aonde vocês querem que seja exibido a variável que vocês colocarem. Então, como eu quero colocar a minha idade depois do E, então eu coloco a porcentagem D depois do E. E fora aqui vocês colocam a palavra ou a letra que vocês atribuíram, né, a variável int. Então, no caso aqui, o meu foi o A, então coloco o A. E no final sempre coloca ponto e vírgula aqui, porque o código só vai funcionar dessa forma. Outro printf, então, que a gente vai fazer aqui com o float. Então, por exemplo, aqui então a gente vai exibir o pi. Então, pi é igual a... Então, o float ele é diferente. Então, a formatação dele vai ser porcentagem f. O float é fácil, né? A formatação dele começa, né, com a primeira letra da palavra. Então, é porcentagem f. E, né, fora do aspas, vocês colocam a palavra ou a letra que vocês atribuíram o float. Então, no meu caso aqui é o pi. O double, né? Então, a gente vai colocar aqui outro printf. E o double, por exemplo, pode ser o DAP da árvore deu 2 pontos, né? E o double, como ele é uma variável que provém do float, ele também vai levar o porcentagem em f, porém, ele vai ser só um pouquinho diferente, né? Então, você vai ter que colocar a porcentagem LF, que representa a formatação do double. E fora, né, vocês colocam uma variável. No caso, eu coloquei na variável B. Para o char, eu vou colocar o seguinte. A primeira letra do meu nome é... E no char também é fácil, a primeira letra ali da palavra, então vai ser porcentagem C. E fora, né, a variável. Então, no caso, eu coloquei na variável letra. O short, então, a gente pode colocar assim, por exemplo, o meu plantio tem porcentagem, como ele provém do inteiro, né, da variável int, então vai ser igual ao int, então é porcentagem D. Então, o meu plantio tem porcentagem de anos. Então, se vocês quiserem ainda continuar a frase depois que vocês exibirem o que vocês colocaram nas variáveis, vocês podem colocar. Podem continuar sem problema. Só no final, né, vocês têm que colocar aqui o vírgula e atribuir, né, a variável que você colocou. Então, no meu caso aqui no short é C. E por fim, o long, né? O long pode ser, por exemplo, a minha área tem porcentagem D, né? Porque ela provém do inteiro, o long. A minha área tem porcentagem de metros. Aí vocês podem colocar para rodar para ver e vai dar exatamente... eu esqueci de uma coisa, verdade. Se vocês não pularem uma linha, ele vai ficar todo junto ali como eu mostrei. Ó, ele fica tudo junto, ó, os prints, ó.
fica tudo bagunçado. Então, para vocês pularem uma linha, vocês colocam barra N aonde vocês querem que pule a linha. Então, eu quero que pule a linha aqui depois do que exibir o número 21. Então, eu coloco barra N. Vocês colocam em todos aonde vocês querem que pule a linha. Barra N aqui também. Barra N aqui também. Barra N. Barra N. Barra N. Então agora vocês podem colocar para rodar. Então, como vocês podem ver, né, ali no int eu coloquei 21, então a minha idade é 21, o pi é 3,14, o DAP da árvore deu 23,54, todos os números que eu coloquei ali no double. A primeira letra do meu nome é A, que é o char, o meu plantio tem 8 anos, que é o short, e a minha área tem 1000 metros, que é o long, a variável long. Outra coisa que eu esqueci de falar é que vocês podem definir o quanto de casas decimais vocês querem depois da vírgula. Por exemplo, aqui no pi eu quero só 3 casas decimais depois da vírgula, depois do ponto no caso. Então aqui vocês veem aqui onde vocês colocaram, né, o float ou o double, né, que tem casas decimais, e vocês colocam ponto e o número de casas decimais. No caso eu quero 3 casas decimais, então ponto 3. Ali agora ele deu 3 casas decimais depois da vírgula. Então, se vocês querem com 2 casas decimais, vocês colocam 2. Se querem 4, vocês que decidem. É só colocar ponto e o número de casas decimais que vocês querem depois da vírgula. E é isso.